então. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas aqui presentes. Hoje o Elton, o Dalcotivo, a Maria, a Mabe e a mãe dela, Eliane, esposa do vereador Baio, e os funcionários dessa casa, e aqueles que nos... A pessoa que me agrediu está no plenário da Câmara. Então, não. Ô, pessoal, vamos... Tudo bem, fique à vontade, vereador. Fique... Tudo, viu? Então, senhor, daí isso não atrapalha, fica na sua sala, então, vamos continuar a sessão. Declaro aberta a 34ª sessão ordinária de 2024, de 9 de setembro de 2024. Declaro aberto o expediente. Coloco em discussão a ata da 33ª sessão ordinária, realizada no dia 2 de setembro de 2024. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Solicito que o secretário faça a leitura das correspondências recebidas. Muito bem, senhor presidente, boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores. Também estendo o meu boa noite às pessoas já denominadas pelo presidente, em especial aqui o seu Elton e o seu Juarez, e a esposa do nosso companheiro Baio. Sejam bem-vindos, suas filhas. Também estendo meu boa noite aos colaboradores desta casa e aos que nos assistem pelas redes sociais. Ofício 499 de 2024 do CONSAMU, destinatário José Ivomir de Oliveira. Resposta, ofício número 368 de 2024 da Câmara Municipal de Guaraniaçu. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao ofício número 368 de 2024 da Câmara Municipal de Guaraniaçu, informamos que por meio deste que, devido ao período eleitoral em vigência, a visita técnica solicitada será programada para após o dia 6 de outubro de 2024. Adicionalmente, aproveitamos para esclarecer que as viaturas do CONSAMU não são de uso exclusivo do município onde estão baseadas. As viaturas podem ser direcionadas para atendimentos em outras localidades da região oeste, sempre que houver necessidade, seja por indisponibilidade temporária de algum veículo ou para deslocamentos de longa distância. Tudo de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde. Ressaltamos que os recursos são geridos de maneira racional e a presença de mais uma viatura em municípios como Guaraniaçu, Corbélia, Toledo e Cascavel contribui para garantir que, mesmo em deslocamentos longos, a ausência temporária de uma viatura não deixe uma região completamente descoberta. Esclarecemos ainda que a segunda viatura em operação no município de Guaraniaçu não é custeada pelos recursos municipais, mas pela Secretaria de Estado da Saúde, não representando, portanto, nenhum ônus adicional para os municípios consorciados. Por fim, reforçamos que, dos 43 municípios que fazem parte do CONSAMU, 23 possuem bases descentralizadas e a distribuição das mesmas segue critérios técnicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, garantindo a eficiência e o atendimento adequado em toda a região. Portanto, reiteramos que a base de Guaraniaçu faz parte de toda a rede consorciada, não sendo em nenhuma hipótese para atendimento exclusivo do município de Guaraniaçu e que os custos para manter os serviços são rateados entre os 43 municípios do consórcio de maneira per capita. Em anexo, enviamos o quadro de atendimentos realizados pelas viaturas do município, tanto os atendimentos do SAMU, quanto aqueles realizados nas rodovias para melhor visualização e acompanhamento das operações, sendo que se apresenta, para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. João Gabriel Avance, diretor-geral.
Ministério Público do Estado do Paraná. Promotoria de Justiça de Guaraniaçu, Paraná. Ofício número 267/2024, Guaraniaçu, Paraná. Assinado e datado digitalmente. A Sua Excelência, o senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Guaraniaçu. Assunto: notícia de fato, número 0058-24-000-486, dígito 9. Esmo Presidente. O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça, com atuação perante a área da saúde pública da comarca de Guaraniaçu, Paraná, nos autos do procedimento em epígrafe, instaurado para colher informações a respeito das supostas falhas de prestação de serviço público pelo SAMU, no âmbito do município de Guaraniaçu, Paraná, solicita, no prazo de 10 dias úteis, a contar do recebimento do expediente, encaminhe documentos pertinentes contendo as ações de fiscalização da Casa de Leis quanto à problemática vertida no ofício número 366 de 2024 da Câmara Municipal de Guaraniaçu, em cumprimento ao disposto no artigo 31, caput da Constituição Federal. A resposta deverá ser encaminhada no e-mail institucional desta unidade ministerial, guaraniaçu.prom@mppr.mp.br, constando o número do ofício e do procedimento. Atenciosamente, Igor Rabel Corso, promotor de justiça. Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná. Ofício número 330 de 2024 do Gabinete. Guaraniaçu, 3 de setembro de 2024. Senhor Presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente em resposta ao ofício número 299 de 2024 da Câmara Municipal de Guaraniaçu, que atende à solicitação do vereador José Vomir de Oliveira para que seja realizada a vistoria na ponte que liga as comunidades de Linha Lira e São Pedro, a fim de identificar melhorias que precisam ser realizadas no local e que determine a execução dos serviços necessários. Informamos que o setor de obras efetuou verificação in loco e constatou a necessidade de novas pontes. O serviço será realizado pela Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte o mais rápido possível. Sendo que se apresenta, renovamos protestos de elevado apreço e de extinta consideração. Atenciosamente, Osmário de Lima Portela, prefeito. Pode guardar. Ofício número 331, 2024 do Gabinete. Guaraniaçu, 3 de setembro de 2024. Senhor Presidente, nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente em resposta ao ofício número 310 de 2024 da Câmara Municipal de Guaraniaçu, indicação número 009 de 2024, autoria do vereador Carlos Roberto Ferreira, para que estude a possibilidade e a viabilidade de ofertar aulas de dança gaúcha no distrito do Guaporé. Informamos que no momento não dispomos de professor de danças tradicionais. Será objeto de estudo para possível atendimento futuro. Indicação número 010 de 2024. Autoria do vereador Carlos Roberto Ferreira, para que efetue a troca de iluminação do campo de futebol do distrito de Guaporé, utilizando luminárias LED. Informamos que em breve o distrito de Guaporé será atendido com substituição de luminárias para LED. Faremos estudo para a troca no campo de futebol. Sendo que se apresenta, renovamos protestos de elevado apreço e de extinta consideração. Atenciosamente, Osmário de Lima Portela, prefeito. Ofício número 332 de 2024 do Gabinete. Guaraniaçu, 3 de setembro de 2024. Senhor Presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, em resposta ao ofício número 311 de 2024 da Câmara Municipal de Guaraniaçu, que atende à solicitação do vereador Wilson Marcelo Corona, para que verifique a possibilidade de disponibilizar uma sala na nova escola da comunidade de Mato Queimado, para aulas, atividades ofertadas pelo CRAS. Informamos que foi solicitada a disponibilização da sala para a Secretaria de Educação. Sendo que se apresenta, renovamos protestos de elevado apreço e de extinta consideração. Atenciosamente, Osmário de Lima Portela, prefeito. Ofício número 333 de 2024 do Gabinete. Guaraniaçu, 3 de setembro de 2024. Senhor Presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, em resposta ao ofício número 318 de 2024 da Câmara Municipal de Guaraniaçu, que atende à solicitação do vereador Leandro Rigo, para que verifique a possibilidade de realizar com recursos próprios a pavimentação com calçamento na linha Lira, trecho que fica dentro do perímetro urbano do município.
Informamos que o Departamento de Engenharia está elaborando o projeto para execução. Sendo que se apresenta, renovamos protestos de elevado apreço e de extinta consideração. Atenciosamente, Osmar de Lima Portela, prefeito. Ofício número 334, 2024, do Gabinete. Guaraniaçu, 3 de setembro de 2024. Senhor presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente em resposta ao ofício número 321 de 2024 da Câmara Municipal de Guaraniaçu, que atende à solicitação do vereador Euclides Marcelino para que sejam realizadas melhorias na iluminação pública da rua Frei Sérgio Stolz, tendo em vista que a parte da iluminação está queimada há algum tempo. Informamos que foi solicitado providências à empresa responsável pela substituição das luminárias. Sendo que se apresenta, renovamos protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Osmar de Lima Portela, prefeito. Ofício número 335, 2024, do Gabinete. Guaraniaçu, 3 de setembro de 2024. Senhor presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, em resposta ao ofício número 330 de 2024 da Câmara Municipal de Guaraniaçu, que atende à solicitação do vereador Wilson Marcelo Corona, para que verifique a possibilidade de realizar melhorias no barracão pertencente à municipalidade, que foi cedido ao empresário Marcelo Martins. Informamos que a solicitação foi encaminhada ao setor responsável para atendimento. Sendo que se apresenta, renovamos protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Osmar de Lima Portela, prefeito. O ofício número 336, 2024, do Gabinete. Guaraniaçu, 3 de setembro de 2024. Senhor presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, em resposta ao ofício número 325, 2024, da Câmara Municipal de Guaraniaçu, que atende à solicitação do vereador Carlos Roberto Ferreira, para que encaminhe informações detalhadas sobre a construção dos portais que estão sendo edificados nos acessos do município. Informamos que todos os projetos de engenharia são elaborados pelos engenheiros do setor ou terceirizados, seguem as normas técnicas vigentes e que ajustes finais serão realizados antes da entrega da obra. Maiores detalhes, se necessário, no Departamento de Engenharia, senhor Carlos. Engenheiro responsável, senhor Ednei. Sendo que se apresenta, renovamos protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Osmar de Lima Portela, prefeito. Faça favor, vereadora. Ofício número 337, 2024, do Gabinete. Guaraniaçu, 3 de setembro de 2024. Senhor presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, em resposta ao ofício número 336, 2024, da Câmara Municipal de Guaraniaçu, que atende à solicitação do vereador José Ivomir de Oliveira, para que verifique a possibilidade de pavimentar com asfalto um pequeno trecho da rua Minas Gerais, sentido rua Afonso Pena. Informamos que a solicitação será objeto de estudo de viabilidade técnica pelo Departamento de Engenharia. Sendo que se apresenta, renovamos protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Osmário de Lima Portela, prefeito. Ofício número 338, 2024, do Gabinete. Guaraniaçu, 3 de setembro de 2024. Senhor presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, em resposta ao ofício número 287, 2024, da Câmara Municipal de Guaraniaçu, indicação número 008 de 2024, autoria da vereadora Edir Fátima Queiroz Sandre, para que estude a possibilidade de instalar câmeras no parquinho ao lado da mini arena na área central. Temos a informar, dona Ede, que o município efetua limpeza no local sempre que necessário. Quanto à instalação de câmeras de monitoramento, está em análise para atendimento futuro. Sendo que se apresenta, renovamos protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Osmar de Lima Portela, prefeito. Ofício número 339, 2024, do Gabinete. Guaraniaçu, 3 de setembro de 2024. Senhor presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, em resposta ao ofício número 322, 2024, da Câmara Municipal de Guaraniaçu, que atende à solicitação dos vereadores Gustavo Antônio Moraes Jesus, Euclides Marcelino e Carlos Roberto Ferreira, para que verifique as providências necessárias para a liberação de recursos, assim como o processo licitatório para aquisição de tubulação e implantação de rede de água nas comunidades de São José, Laranjal, Linha Nunes, Paredão e Alto Medeiros. Informamos que até o presente momento foi apenas empenhado, não houve depósito de recurso ao município referente a este valor. Desta forma, aguardamos o recebimento do recurso para os demais procedimentos necessários.
Sendo que se apresenta, renovamos protesto de elevado apreço e de distinta consideração. Atenciosamente, Osmar de Lima Portela, prefeito. Por favor, alcança até o vereador Carlão. Carlão, tira uma foto e encaminha para o nosso assessor lá para ver sobre isso aí. Ofício número 340 de 2024 do Gabinete. Guaraniaçu, 3 de setembro de 2024. Senhor presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente em resposta ao ofício número 296 de 2024 da Câmara Municipal de Guaraniaçu, que atende à solicitação do vereador Omir Santin, para que encaminhem os valores investidos na construção da ponte da comunidade de Santa Rosa, discriminando quais empresas realizaram os serviços e respectivos valores que cada uma recebeu. Temos a informar referente à obra de construção da ponte do Santa Rosa, que foi realizado o processo licitatório, concorrência número 3 de 2023, o qual teve a empresa Hernani José Bueno Eireli, EPP, como vencedora com o valor de R$ 173 mil. No decorrer da obra foi necessário realizar um aditivo de valor para alteração e o aumento da largura da ponte de 3 metros para 5,5 metros e, consequentemente, aumento das vigas, visando dar passagem para maquinários agrícolas e demais equipamentos de grande porte no local, o qual impactou no valor de R$ 42.934,31, totalizando o valor da obra em R$ 215.934,31. Sendo que se apresenta, renovamos protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Osmar de Lima Portela, prefeito. E eram estes os ofícios, senhor presidente. Obrigado, secretário. Quero aqui agradecer a presença do nosso amigo empresário, o Lazarim, proprietário do Lazarim Radiadores, oficina, né? Temos 2 indicações e um requerimento para discussão e votação. Solicito que o senhor secretário faça a leitura da indicação 013/2024, de autoria do vereador Oneide Antônio Tonetti. O homem chegou chegando, hein? Aí, assim que é bonito, hein? Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, indicação número 013 de 2024, datada em 4 de setembro de 2024. Senhor presidente e nobres pares, o vereador que apresenta subscreve, no uso das atribuições regimentais vigentes, após ouvido o plenário, indica, por intermédio da mesa diretora desta Casa de Leis, ao senhor prefeito municipal, para que estude a possibilidade e viabilidade de construir calçadas para uso dos pedestres, iniciando na rua Pedro Antônio Rossetti, seguindo pela rua Severino Brzezinski, até o fim da rua Claudionor Roberto Stepeniak, no bairro Vila Nova. Justificativa. O referido pedido justifica-se pelo fato de que as ruas citadas são contínuas de bastante movimento. Salienta-se que, por falta de calçadas, a circulação dos pedestres é feita pela rua e isto gera risco de acidentes devido ao grande tráfego de veículos. Ressalta-se que, também, em dias de chuva, em alguns pontos as águas correm pela rua, gerando transtornos aos pedestres. Salas das Sessões, 9 de setembro de 2024, Oneides Antônio Tonetti, vereador. Em discussão, a indicação 013, de autoria do nosso amigo Oneide Antônio Tonetti, popular, conhecido como Baio. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o autor, Oneide. Então, boa noite aos colegas vereador, vereadora, pessoal aqui dessa casa, pessoal que vem aqui na Câmara nos ouvir aqui, pessoal de casa que nos ouve aqui através da rede social. Então, gente, esse projeto, como eu moro lá no bairro Vila Nova há muitos anos, a gente vem acompanhando a dificuldade dessas pessoas lá, no subir e no descer. Todos os dias ali, as pessoas têm que andar no meio da rua. Quando chove, vira um rio as avenidas ali, as 2 ruas, né, as 3 ruas. Então, sim, gostaria mesmo que os colegas vereadores pensassem bem nisso, né, que aprovasse essa indicação aqui, e que ia ajudar muito as pessoas da comunidade Vila Nova.
Então, seria essa a palavra, senhor presidente. Continua aberta a discussão da indicação 013. Com a palavra, a vereadora Ede. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que estão aqui conosco já nominadas. Acho que o Ivo Siqueira, que não foi nominado, filho dele, está aí conosco. Os colaboradores desta casa e os que estão nas suas residências. Parabéns, vereador, pela indicação. Essa é uma indicação a qual eu também já fiz, porque, como você disse, é uma rua onde tem um movimento grande, um tráfego grande de pedestres. As pessoas que moram lá embaixo, a grande maioria trabalha aqui na cidade, né? Então, no horário de pico, é complicado ali. Sem contar que também, quando eu fiz a indicação, foi uma das minhas preocupações, que é onde você mora lá embaixo, então você vê mais do que eu ainda, né? Ali só até onde vai na minha casa, as mães com as crianças que levam para o CEMEI. É complicado, uma mãe não pode andar com um carrinho ali, e mesmo as que moram lá embaixo, no bairro, que vêm para a cidade, aqui para cima, com um carrinho de bebê, é sujeita a ser atropelada, porque a rua já não é tão larga. Aí, a mãe com o carrinho, quando encontra dois carros, é bastante preocupante mesmo. E dia de chuva, até quando eu fiz a indicação, eu esqueci disso. É um rio, porque toda a água aqui de cima da cidade desce para lá, né? Tem que andar no meio, quando não é do outro lado da rua, né? Então, parabéns pela sua indicação e pode contar com o meu apoio, sim, nessa situação. Tomara que você seja mais feliz do que eu, que você consiga, porque eu não consegui nada com os meus pedidos lá. Seria isso, senhor presidente. Continua aberta a discussão da indicação 013. Também quero usar a palavra, senhor Com a presidente. palavra, vereador Euclides. Pois olha, vereadora Ede, eu vou fazer as suas, as nossas palavras, falo nossas porque nós também fizemos um encaminhamento referente a esse, senhor Neides. E digo também que tomara que o senhor tenha carta verde lá, que seja mais... Lembrei da carta verde. Que o senhor seja mais feliz e que isso, porque isso aqui, quando a gente pede, não é uma questão de brincadeira, é questão que realmente precisa, é uma coisa séria, questão de risco. Graças a Deus até hoje nunca aconteceu nada, mas espero que seja atendido sim aí, ou este ano, ou o próximo ano aí, com os próximos governantes aí. E se nós estivermos aqui, vamos estar cobrando isso novamente para que aconteça, porque isso é uma necessidade de muita importância para a nossa população, para nossos pais, as nossas mães aí que trafegam com as suas crianças ali. Parabéns, muito bem lembrado. Que bom, estamos aí cutucando de novo. Obrigado, Deus abençoe e que isso se realize. Continua aberta a discussão da indicação 013. Em votação, vereador Carlão. Eu sou favorável, senhor presidente. Vereador Oneide. Favorável, senhor presidente. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Euclides. Favorável. Almir Santin. Favorável. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Indicação 013/2024, aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito que o senhor secretário faça a leitura da indicação 014, de autoria do Oneide. Muito bem, senhor presidente. Indicação número 014 de 2024, datada em 4 de setembro de 2024. Senhor presidente, nobres pares, o vereador que apresenta subscreve, no uso das atribuições regimentais vigentes, após ouvido o plenário, indica, por intermédio da mesa diretora desta Casa de Leis, ao senhor prefeito municipal, para que estude a possibilidade e viabilidade de adotar medidas de segurança ao redor do lago municipal, localizado no bairro Vila Nova, seja com a construção de alambrados ou outras alternativas, a fim de proporcionar mais segurança aos populares. Justificativa. O referido pedido justifica-se pelo fato de que o local é bastante frequentado pela população em dias de calor, principalmente por crianças que aproveitam o espaço para praticar atividades de lazer. E como não existe nenhuma proteção ao redor do lago que possa evitar quedas na água ou até afogamentos, a exemplo do acidente ocorrido no final do ano passado, que vitimou uma criança, tornando-se necessário a adoção de alguma alternativa de segurança no espaço. Sala das Sessões, 9 de setembro de 2024, Oneides Antônio Tonete, vereador. Está aberta a discussão, indicação 014.
Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o autor, vereador Baio. Obrigado. Então, pessoal, questão do lago municipal, aí, no meio desse ano, houve um afogamento lá. Então, o que a gente pede aqui? Que os senhores vereadores entendam isso, a dor daquela família que está sentindo lá. O lago continua sem proteção nenhuma ali no lago. Eu frequento aquele ali, todo sábado eu estou lá no lago, eu levo meus filhos lá. Muito bonito, bem arrumado, só que não tem segurança nenhuma. Então, assim, essa mãe que perdeu esse filho lá, ela sente uma dor eterna, nunca vai passar isso. A gente aqui é pai, a Ede é mãe. Então, assim, gostaria que os vereadores entendessem isso. E o prefeito também entendesse isso, que é uma obra de muita importância lá no Lago Municipal. Certo, gente? Muito obrigado. Continua aberta a discussão, indicação 014. A palavra, vereador Carlão. Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que aqui se fazem presentes, aquelas que nos acompanham pelas redes sociais, eu concordo plenamente com o vereador. Já tivemos um incidente, lamentável incidente, né? Foram feitas, inclusive, indicação também na época, acho que, eu não lembro qual é, o vereador Clídio, o vereador Zé Bombeiro. E acontece, vereador Oneides, que o senhor está chegando agora aqui, e nós temos enfrentado um probleminha muito sério, né? Que é, tipo assim, principalmente se os vereadores da oposição indicam, um exemplo muito claro, e que agora eu espero que a população realmente consiga enxergar o absurdo que foi, a questão dos mataburros, das lombadas, né? Que fizemos um material espetacular em cima daquilo e fomos para Cascavel, fizemos vídeo, mandamos até fórmula matemática para dizer que estava errado. Passou, ficou não sei quanto tempo aí, agora faltando 30 dias para a eleição, daí resolveram fazer alguma coisa. Pois é. Gente, que absurdo, sabe? Eu costumo dizer o seguinte, que dá a impressão de que os caras estão administrando aquilo que é deles, né? Não é aquilo que é do povo. E daí, e principalmente o senhor prefeito, ele quer se posar de democrático, que eu não sou perseguidor, que assim por diante, não sei o que, coisa e tal. Cara, pelo amor de Deus, manda os outros fazerem, essa que é a grande verdade, mas está por trás de tudo o que acontece aí. Essa que é a grande verdade, sabe? E eu fico puto da cara porque é o seguinte, tipo assim, a gente tem aí uma história, né? Já fomos companheiros, em outro momento fomos adversário. Na eleição passada eu era adversário, mas aqui na Câmara me comportei em nome do povo de Guaraniaçu o melhor possível para que o povo não fosse prejudicado, mas eles não se comportam assim não. Eles deixou o povo se arrebentando. Eu estou tentando me lembrar aqui de um caso de um cara que quebrou o carro no tal dos quebra-molas, das lombadas elevadas, e falou para nós essa semana. Quebrou o carro lá. Mas não, como era nós que estávamos falando, deixou até agora. Agora fizeram aquele melhoramento que não é o ideal ainda, mas é uma porcaria que a gente vai ter que consertar, né? Vai ter que fazer um serviço bem feito no futuro, porque aquilo ali, tudo bem, mas era uma porcaria maior e ficou menor agora. Então, a mesma coisa, Oneide, com relação à tua indicação. Muito importante. Eu diria que uma obrigação, de certa forma, mas duvido que façam. A não ser que agora eu estou falando que duvido que façam, de repente até façam, né? Continua aberta a discussão, indicação 014. Essa palavra. A palavra, vereador Ucride. Obrigado, senhor presidente. Só ressaltando ali, inclusive, senhor Oneides, Baio, se me permite. Obrigado. Quando a gente fez a indicação, a gente até colocou uma sugestão de colocar um guarda-vida. É isso assim que se fala, senhor presidente? Qualquer coisa me corrija, o senhor que é da área. Para, além, claro, da cerca de proteção, para ter uma pessoa lá sempre
aposta, como é que diz? Com o conhecimento, primeiros socorros, caso um acidente, né, aposto, né, no principalmente dos feriados e final de semana, tivesse um guarda-vida. Isso era na nossa indicação, que me permita, senhor secretário. Isso. Não, sim. A gente frequenta muito o lago lá. Boa noite, minha colaboradora, Cátio, esposo. Obrigado pela presença aqui. Então, assim, a gente frequenta quase todo sábado ali. Ali é um local muito importante para a comunidade e mesmo para a cidade. As pessoas descem muito lá. Então, assim, seria até interessante essa parte aí, né? Que pelo menos nos finais de semana tivesse esse tipo de atendimento lá. É um lugar bem frequentado lá. Quando aumenta o fluxo de pessoas. Então, assim, por isso que a gente pede isso, que se faça essa cerca lá, de grade, eu acho assim, não de tela, porque ia enfeiar aquilo, né? Que punhasse uma grade lá, bem arrumada, tem os engenheiros, as pessoas que têm competência para fazer uma obra lá bem bacana e deixar o lago mais seguro e mais bonito. Seria isso. Obrigado. Muito bem. Obrigado, presidente, pelo esclarecimento. Era o que eu queria dizer. O senhor foi feliz nas suas palavras. Obrigado. É isso mesmo. Obrigado. Continua aberta a discussão, indicação 014. Em votação, vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Olmir Santin. Favorável. Vereador Euclides. Favorável. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Baio. Favorável, senhor presidente. Vereador Carlão. Favorável, senhor presidente. Só informando que a gente, a pedido do vereador Oneide, como ele é conhecido pelo apelido Baio, a gente vai chamar aqui na mesa como Baio, com a permissão dele e pedido dele. Coloco em votação. Vereador... Não, mentira, indicação 014, obrigado. 014/2024, de autoria do vereador Baio, aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito a leitura do requerimento 08/2024, de autoria do vereador Euclides, vereador Olmir Santin, vereador Zé Bombeiro, vereadora Ede, vereador Carlão e vereador Baio. Boa noite. No requerimento número 08 de 2024, requer a outorga de moção de aplausos para o sítio Dois Irmãos e Queijos Brandalize pela premiação no 7º Prêmio Queijo Brasil. Senhor presidente, senhores vereadores, requeremos à mesa, em conformidade com o inciso 1 do artigo 244 e parágrafo único do artigo 247 da resolução número 01 de 2016, regimento interno dessa Casa de Leis, a outorga de moção de aplausos ao sítio Dois Irmãos, que conquistou a medalha de bronze, apresentando seu queijo colonial no 7º Prêmio Queijo Brasil, e ao Queijos Brandalize, que recebeu a medalha de prata com o queijo colonial com vinagrete, no mesmo evento. Justificativa. As duas agroindústrias de nosso município são conhecidas pela produção e comercialização de queijos e neste ano estiveram representando Guaraniaçu no 7º Prêmio Queijos Brasil, que contou com a participação de centenas de queijarias de diferentes partes do Brasil. Esta premiação é um reconhecimento da qualidade dos produtos comercializados pelas duas agroindústrias e isto é motivo de orgulho para o nosso município, pois demonstra que nossas agroindústrias trabalham com seriedade e respeito ao consumidor, priorizando sempre a qualidade, justificando assim a referida homenagem às duas agroindústrias como forma de reconhecimento pelo trabalho que realizam. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que seja atendida a presente solicitação. É o requerimento Guaraniaçu, em 4 de setembro de 2024, Euclides Marcelino, vereador, Olmir Santin, vereador, Carlos Roberto Ferreira, vereador, José Ivomir de Oliveira, vereador, Edir Fátima Queiroz Sandri, vereadora, Oneides Antônio Tonete, vereador. Baio. Em discussão, requerimento 08. Oi, peço a palavra. Com a palavra, o vice-presidente vereador Olmir Santin. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora.
pessoas aqui presentes, obrigado pela presença de todos aí. Em especial hoje, né, a esposa e filhos do nosso colega aí, o Baio. Obrigado por estarem aí assistindo. Eu sei que é a ele, né, mas aproveitamos esse olhar de vocês também. Obrigado. Aquele que nos acompanha pelas redes sociais, o nosso muito obrigado. Eu vou ler aqui até o certificado. Eu tenho um certificado aqui que quem ganhou foi o Sítio Dois Irmãos. Não, eu não tenho a do Brandalize, mas ele fala quase a mesma coisa, né? Certificado. Conferimos esse certificado ao queijo colonial, produzido pelo produtor de queijo Sítio Dois Irmãos, pelo desempenho na produção de queijo artesanal de qualidade, recebendo medalha de bronze no 7º Prêmio Queijo Brasil, realizado no Parque Vila Germânica, em Blumenau, Santa Catarina. Blumenau, 11 de julho de 2024. Esse certificado é assinado por Bruno Cabral, diretor-geral do Prêmio Brasil, Queijo Brasil, Fabrício Scalco, diretor executivo do Prêmio Queijo Brasil, pelo Falco Banfadini, coordenador técnico do Prêmio Queijo Brasil, e Fabrício Antônio Teixeira, presidente de Comer Queijo, da Associação Comer Queijo. Então, e o Brandalize também recebeu um certificado de de prata, né? A medalha de prata, e aqui recebeu a de bronze. Então a gente quer parabenizar essas agroindústrias que receberam o apoio da Prefeitura Municipal de Guaraniaçu desde quando começaram a produzir queijo, né? Aí e agora ganha um prêmio lá em Santa Catarina. Meus parabéns ao Moacir de Barba, à sua família, principalmente os 2 filhos, que a gente se preocupa muito com a sucessão de família. E, com certeza, os 2 filhos do seu Moacir de Barba vão continuar produzindo queijo, vão continuar na atividade rural. Parabéns ao Sítio Dois Irmãos e parabéns ao Brandalize, né? Foram lá tirar 2 prêmios numa produção de queijo, numa avaliação de queijo a nível de Brasil. Parabéns a todos. Continua aberta a discussão do requerimento 08. Com a palavra a vereadora Ede. Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que estão aqui conosco, hoje sejam todos muito bem-vindos, e as que estão em casa nos ouvindo. Só quero parabenizar Brandalize, né, por esse prêmio esse merecido, porque acredito que quem está aqui, se não todos, mas quase que todos, já consumiram os produtos deles lá. E o queijo realmente é muito bom, além de tudo lá, muito organizado, muito bem feito. Eu acho que é merecedor, sim, como bem dito pelo Santim, as nossas agroindústrias aqui de Guaraniaçu não deixam nada a desejar. Elas, eu conheço várias delas, todos com muito capricho, né, com muito carinho, tudo que eles fazem aqui. E agora, assim como o Brandalize foi premiado, quem sabe daqui uns dias não serão uma outra agroindústria com outro produto aí, que nossa qualidade nós temos no município, para muitos prêmios. Então, a gente espera que venham muitos outros em breve. Seria isso, senhor presidente. Continua aberta a discussão. Com a palavra o vereador Baia. Então, quero agradecer a minha esposa, não pôde estar na posse. Hoje está aqui ela, meus filhos. Pessoal, Luiz, Cátia, todo o pessoal aí. Obrigado por ter vindo aqui hoje. Então, assim, eu não podia agradecer o Marcelo, meu vizinho lá, a Valéria, por esse trabalho que eles fazem lá
tão bacana, né? E dar os parabéns para ele. Seria isso a palavra, senhor presidente. Continua aberta a discussão, indicação, o requerimento 08. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Carlão. Senhor presidente, senhores vereadores, novamente as pessoas que aqui estão presentes, várias já foram nominadas, né? Agora temos mais a presença do ex-prefeito Luiz Moraes, da sua filha Kátia, candidata a vereadora, da Vanusa, que também é candidata a vereadora, o esposo da Vanusa, o Juliano, que está na coordenação da campanha da Alcortivo, o Giovanni, que é assessor de imprensa e assim por diante, enfim. O Ivo, que também está na nossa, junto com a gente, o Elton, que também está aí. E, enfim, as pessoas interessadas aqui na matéria em questão. É muito importante, e o nosso município, graças a Deus, né, tem ganhado mídia aí com as nossas agroindústrias, com qualidade de produtos. Tem mais um outro exemplo da Sônia, né, que tem a questão lá dos temperos, e que também foi alvo de reportagem em televisão e assim por diante. E, inclusive, os temperos lá da Sônia, tem uns professores aqui de Guaraniaçu que estão fazendo pós-graduação, né, em Laranjeiras do Sul, e eles levaram o produto dela como amostra de atividades feitas pela agroindústria aqui do município de Guaraniaçu. E essa do queijo aí também, a gente só ouve falar, só ouve elogios, né? Só ouve falar bem. Então, para Guaraniaçu, para nós, enquanto político, inclusive, é um grande orgulho, e eu só queria realmente parabenizar as pessoas responsáveis por esse trabalho, né? E dizer para vocês que, na medida do possível, enquanto político em Guaraniaçu, tudo aquilo que a gente puder fazer para estar incentivando cada vez mais e ajudando, e inclusive que outras agroindústrias do nosso município tenham o mesmo sucesso que vocês, né? A gente vai estar trabalhando nesse sentido. Então, tipo assim, uma homenagem muito justa a que eles vão receber por aquilo que fizeram, por levar o nome de Guaraniaçu. Eu tinha uma raiva daqueles programas, e tenho raiva daqueles programas, como é que chama aqueles programas policiais lá, né? Que só conta as desgraças do município. Então, tipo assim, e aquilo lá dão horas de publicidade para aquilo, né? A rádio, não sei quem, tem horas de publicidade para aquilo. Já para um fato como esse, vem ali, faz uma reportagenzinha e acaba caindo no esquecimento depois. Então, um requerimento que nem esse, até aflora novamente, volta à tona, o povo a ficar sabendo novamente desse evento fantástico para o nosso município. Parabéns e muito obrigado a vocês. Continua aberta a discussão, requerimento 08. A palavra, vereador Euclides. Obrigado, senhor presidente. Muito bem colocado suas palavras, vereador Carlão. Inclusive, talvez até eu diga alguma coisa que hoje me complique. Está aqui o ex-prefeito Luiz Moraes, e agora nós estamos num momento delicado. Inclusive, a gente não pode entregar já, mas a gente pode fazer a moção, vai ser entregado após o término das eleições, independente de resultados, né? E, inclusive, este vereador que vos fala, junto com os companheiros aqui, e vocês conhecem muito bem, nós sempre demos apoio às agroindústrias do nosso município. Por isso que eu digo que talvez eu seja prejudicado, porque às vezes a gente bota o ovo, não sendo uma galinha, mas não pode carcarejar o ovo, né? Mas tem muita gente que às vezes carcareja um ovo que nem é dele, né? Mas nesse caso, nós sempre apoiamos, demos incentivos, buscamos emendas, e fruto desse trabalho e do comprometimento, e claro, da qualidade, do desempenho e do esforço, do suor dessas pessoas que acreditam no seu trabalho, no seu potencial, deram início a essas agroindústrias,
e tiveram apoio, claro, justamente aí, do Poder Executivo e do Legislativo, mas nós sempre apoiamos, nós vereadores, e isso fez com que eles conseguissem cada vez mais ter, vamos dizer assim, o êxito, obrigado, senhor presidente, obrigado, palavra perfeita, êxito no seu trabalho. Então, continuaremos fazendo isso, e isso não poderia deixar de passar em vão, porque, acho que o presidente vai usar a palavra, o senhor quer falar alguma coisa, senhor Omir? Pode falar. Obrigado Segue pela parte. Assim, não vamos deixar assim de relembrar, porque quando começou essas agroindústrias, o trabalho feito pelo secretário Edelso França, trabalhou muito, a Zilda Mota, em fazer leis para que essas agroindústrias pudessem, né, os demais secretários deram continuidade. Mas o início de tudo, eu lembro muito bem do Edelso e da Zilda, que fizeram as leis onde poderia ser produzido nas agroindústrias, né? Um trabalho muito bem feito deles, e os demais secretários de agricultura que passaram lá deram apoio às agroindústrias. Uma pena que diminuiu a quantidade de agroindústria. Não sei se talvez por falta de interesse das pessoas, mas a única maneira da gente ter renda para o pequeno produtor e a sequência da família é ter as agroindústrias. E lembrando também a Emater, né? O Márcio deu um apoio muito grande, até quem levou, como é que é, agora você falou, Carlão, da senhora lá é sócia do sindicato, a Sônia, né, que fez muito curso pelo Senar, o Senar também trouxe muito conhecimento para esse pessoal das agroindústrias, e quem levou a Sônia lá para receber o prêmio foi o Márcio, e o sindicato que bancou a volta dela, né? Então a gente tem que parabenizar também essas entidades que deram todo apoio a eles. Obrigado. Muito bem. Então, seguindo com a minha palavra, senhor presidente, se todo mundo ajuda, todo mundo trabalha unido por Guaraniaçu, a coisa funciona. Inclusive, essas agroindústrias podem entrarem aí numa rota de ecoturismo. Tem aí hoje a nossa empresa aí em Guaraniaçu de ecoturismo, a Getur, é isso, né? Me corrija se eu estiver errado, que pode estar organizando esses passeios, trazendo os turistas, as pessoas das cidades vizinhas, para degustarem as nossas delícias, vamos usar assim a palavra. Eu ia dizer outra coisa, mas a nossa culinária, né? E estar conhecendo o nosso município, assim como tem cachoeiras, tem o Mirante, tem a própria lá na Barra, a Sepultura Santa, tem a Cachoeira do Jaque, enfim, tem inúmeras agroindústrias e lugares que podem ser ocupados e visitados pela população, e por nós também. Nós fizemos algumas vezes alguns passeios aí, então acho que nós, enquanto representantes aqui, temos que dar mais uma apuradinha e fazer por merecer mais, e fazer com que isso aconteça e que o Guaraniaçu fique conhecido cada vez mais no oeste do Paraná. Pode falar, Baio. Fique à vontade. Então, assim, quando se fala em turismo aqui, tempo que a Ana foi prefeita de Guaraniaçu, tinha secretaria aqui de turismo. E isso foi muito explorado aí, vereador. Então, assim, as pessoas frequentavam muito essas cachoeiras, essas agroindústrias. Então, assim, dá a impressão que Guaraniaçu só tem 8 anos, só esse prefeito fez as coisas aqui, e te esquece dos outros prefeitos, né? Então, assim, só para complementar, seria isso. A dona Ana, na época dela, tinha a Secretaria de Turismo. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Muito bem lembrado, e isso aí é mais uma condição para os próximos prefeitos aí colocarem no seu plano de desenvolvimento e de governo aí, para que isso dê continuidade aí, não podemos deixar morrer, e que o nosso Guaraniaçu fique cada vez mais conhecido e homenageado. Obrigado, senhor presidente. Continua aberto a discussão do requerimento 08. Eu quero só acrescentar, ano passado, 2023, eu tive o privilégio de participar de uma entrega de um certificado, de uma placa,
ao queijo Brandalize, onde ele entrou na rota do queijo paranaense. Se o cara lá em Paranaguá pesquisar onde que tem um queijo bom, ele vai saber que na 277, no KM 530, da 277, tem o queijo Brandalize. Está lá a placa, cadastrado na rota do turismo do estado do Paraná. Parabéns para eles por mais essa conquista. Em votação, requerimento 08. Vereador Carlão. Eu sou favorável, senhor presidente. Vereador Baio. Favorável, senhor presidente. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Euclides. Favorável. Vereador Almir Santin. Favorável. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Requerimento 08/2024, aprovado por todos os vereadores presentes. Passamos para a deliberação dos projetos em pauta. Solicito que o secretário leia a mensagem do projeto 033/2024 do Executivo para discussão e votação em segundo turno. Mensagem número 033/2024. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, encaminhamos a esta Igreja Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar especial e estabelece outras providências. O presente projeto de lei trata de suplementação no orçamento através da apuração de superávit financeiro nas contas do município na Secretaria de Administração para pagamento de PASEP e na Secretaria de Agricultura para contrapartida de convênio junto à SEAB para aquisição de equipamentos agrícolas. Suplementação por provável excesso de arrecadação de convênio já citado da SEAB e convênio do programa Procel Reluz para a troca das luminárias da iluminação pública para LED, ajustes por anulação de dotação no programa Procel, suplementação com excesso de arrecadação na Secretaria de Educação, sendo programa Escola em Tempo Integral e fomento à cultura da Lei Aldir Blanc II. E ainda, na educação, ajustes por anulação de dotação para despesas correntes. Ademais, requer seja o presente projeto apreciado em regime de urgência, certos da compreensão e apoio dos nobres edis, na oportunidade reiteramos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 23 de agosto de 2024, Osmário de Lima Portela, Prefeito. Em discussão, o projeto de lei 033/2024. Em votação, vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Almir Santin. Favorável. Vereador Euclides. Favorável. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Baio. Favorável. Vereador Carlão. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei 033/2024 do Executivo, aprovado em segundo turno por todos os vereadores presentes. Solicito que o secretário faça a leitura da mensagem do projeto de lei 034 do Executivo e de seus pareceres para discussão e votação em primeiro turno. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, encaminhamos a esta Igreja Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. O presente projeto de lei trata de suplementação no orçamento através da apuração de superávit financeiro nas contas do município e anulação de dotação para fazer frente às despesas correntes até o final do exercício. Ademais, requer seja o presente projeto apreciado em regime de urgência, certos da compreensão e apoio dos nobres edis, na oportunidade reiteramos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 29 de agosto de 2024, Osmário de Lima Portela, Prefeito. Parecer de assessoria jurídica. Parecer jurídico. Trata-se de súmula. Trata-se de projeto de lei E número 034, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. Destarte. Nas atribuições da função de assessoria jurídica, concluo pela constitucionalidade e legalidade do projeto-lei. Todavia, a apreciação e ou aprovação é de competência exclusiva dos nobres vereadores, bem como a fiscalização pertinente. Atenciosamente, Guaraniaçu, 30 de agosto de 2024, Gilvano Colombo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei E número 034 de 2024. Súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. Parecer.
A Comissão de Justiça e Redação analisou o referido projeto de lei, bem como o parecer da assessoria jurídica e parecer apresentado pelo senhor relator, e se manifesta favorável à votação, dependendo do plenário para a sua aprovação. É o parecer, Guaraniaçu, 4 de setembro de 2024, presidente Elmir Santin, MDB, relator Leandro Rigo, PSD, membro Euclides Marcelino, Podemos. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer ao projeto de lei E número 034 de 2024. Súmula, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. Parecer, a Comissão de Finanças e Orçamento analisou o referido projeto de lei, bem como o parecer da assessoria jurídica e o parecer apresentado pelo senhor relator, e se manifesta favorável à votação, dependendo do plenário para a sua aprovação. É o parecer, Guaraniaçu, 4 de setembro de 2024, presidente Oneides Antônio Tonetti, PSB, relator Carlos Roberto Ferreira, PSB, membro Wilson Marcelo Corona, PL. Em discussão, o projeto de lei 034. Em votação, o vereador Carlão. Favorável, senhor presidente. Vereador Baia. Favorável. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Euclides. Presidente, eu sou favorável. Vereador Elmir Santin. Favorável. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Projeto de lei 034/2024 do Executivo, aprovado em primeiro turno por todos os vereadores presentes. Declaro encerrada a ordem do dia. Fala aberto o pequeno expediente. Peço que o vereador Elmir Santin assuma os trabalhos da mesa. Quero fazer uso da palavra. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar todos os presentes aí. Obrigado pela presença de todos. Continua aberto o pequeno expediente. Peço a palavra. Com a palavra, o presidente, vereador Zé Bombeiro. Senhor presidente, colega vereadores, colega vereadora, pessoal que nos acompanha nessa casa de lei, nesse dia de hoje, e quem nos acompanha através das redes sociais. Senhor presidente, eu peço à mesa que envie ofício, como é de costume desse vereador, ao prefeito municipal, não à Secretaria de Viação e Obra, que veja com máxima urgência a possibilidade de estar abrindo umas valetas, que tem uns montes de terra em frente à propriedade do senhor Florido e Paula, na Serra do São Pedro, onde iniciou-se um calçamento e ficou as cargas de terra lá. Está uma estiagem, mas se der uma chuva, a terra vai invadir a casa, aviários, vai fazer uma lambança lá. Então, que tire essa terra de lá, já que está paralisada a obra, para evitar um transtorno mais tarde. Outro ofício, esse é o mesmo endereçado ao senhor prefeito municipal, que veja, com a parte da Secretaria de Ação e Obra, a reabertura de uma estrada no Belarmino. Seria a próxima comunidade da propriedade do seu Mário Lemos, em torno de uns 600 metros ali, que está tendo passar só de moto por um carreador. Senhor presidente, esse outro ofício eu quero que seja direcionado à Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima, desejar boas-vindas ao nosso Frei Josimar, nosso novo pároco, que chegou no dia de quinta-feira e vai assumir pelo próximo tempo. Desejar boas-vindas, que Guaraniaçu recebe de braços abertos, que seja bem-vindo no nosso querido Guaraniaçu. Senhor presidente, se o senhor autoriza mais um ofício, quarto? Pode. Esse ofício quero que seja feito em meu nome, do vereador Marquinhos, parabenizar a comunidade do Borman pela festança de ontem e a comunidade do Alto Santa Luzia. Então, que seja, se mais algum vereador quiser botar o nome junto, está à disposição. Se não, então era isso, senhor presidente. Não... Se você permitir, naquele do Frei Josimar, se você permitir, eu gostaria de estar junto. Tudo bem, está aceito. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, presidente, vereador Zé Bombeiro. Suas solicitações serão encaminhadas. Continua aberto o pequeno expediente. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Ede.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas todas nominadas já aqui, só peço à mesa que encaminhe um ofício, uma moção de pesar, família da dona Josefa Antoniaque Oliveira, do Bela Vista, que faleceu hoje à tarde. Então, acho que, não sei se os vereadores, praticamente todos, acho que vão querer, né? Então, todos. Depois, no grande expediente, eu vou comentar um pouquinho sobre ela. Ok, vereadora Ede, sua noção será encaminhada para a família. O vereador Marquinhos do Borba tem compromisso e também o vereador Zé Bombeiro tem compromisso, estão dispensados. Continua aberto o pequeno expediente. Não tendo o vereador querer fazer uso da palavra mais do pequeno expediente, agora em diante abrimos o grande expediente. Com a palavra a vereadora Ede. Senhor presidente, todas as pessoas que estão aqui conosco, a gente fica bastante triste com o falecimento da dona Juta, né? Mais conhecida como dona Juta, dona Josefa, mas todos a conheciam como dona Juta. Tem o pessoal aqui do Bela Vista, né, que também conviveu com ela. Então, a perca foi uma perca bastante dolorosa, mas também a gente fica feliz pelo tudo que ela fez e o quanto ela viveu. O ano passado, nós fizemos uma homenagem, até fizemos uma sessão da Câmara lá, né, para poder homenageá-la. Ela estava com 107 anos, agora ela está com 108, onde ela estava totalmente lúcida, ouvindo, participou ali de tudo, e eu participo muito naquela comunidade, até pouco tempo, faz muito pouco tempo, eu não sei se faz 6 meses que ela foi na comunidade, acho que não faz, que estavam limpando e ela estava lá, olhando para a festa. Agora conseguiram levar ela lá. Ela ficou acamada há pouco tempo, então, graças a Deus, nem sofreu muito, mas viveu. É um exemplo de vida. Então, meus pesar para a família e para toda a comunidade do Bela Vista, porque todos estão sentindo muito. Até a minha mãe mora lá. Quando ela me ligou hoje, na hora que ela acabou de falecer, ela estava chorando. Porque, assim, ela é a mãe de toda a comunidade do Bela Vista e região ali. Porque uma senhora que, com mais de 100 anos, ainda estava carpindo, plantando mandioca, quebrando milho, indo visitar as pessoas que estavam adoentadas. Se ela soubesse que um vizinho estava adoentado, lá estava ela. Então, a gente vai ficar muito sentido mesmo com o falecimento dela, mas, ao mesmo tempo, a gente é feliz pelo que ela viveu, o quanto ela viveu e viveu bem. A família toda, uma família muito boa, muito amável, muito companheira, e ela nem se fala. Eu não sei, eu nunca vi ninguém falar que um dia a dona Juta falou meio áspero comigo, não. Uma pessoa muito amável, prestativa. Tem um episódio, a minha mãe passou por um problema sério de saúde, há 8 anos atrás. Ela foi lá, com 100 anos, praticamente, se oferecer. A senhora precisa que eu venha aqui fazer o serviço para a senhora? Eu venho. Com quase 100 anos. Você veja se isso não é de você ter orgulho de uma pessoa dessa na comunidade. E não é só pela comunidade do Bela Vista, o município também. Nós estamos perdendo, acho que a pessoa mais velha, né, do nosso município hoje. Que Deus a receba lá, né, onde ela com certeza tem um lugar muito bom para ela. Então, ela veio morar em Guaraniaçu em 54. Ela é nosso patrimônio, sim. Seria isso, senhor presidente. Ok, vereadora Ede, que as suas palavras sejam a palavra da Câmara de Vereadores. E que bom, né? Acho que foi por iniciativa do vereador Carlão, que nós fizemos uma homenagem lá, né? Que bom que a gente conseguiu fazer homenagem para ela ainda viva, né? Continua aberto o grande expediente. Com a palavra, vereador Carlão. Eu, na verdade,
Quero cumprimentar novamente o senhor presidente, os senhores vereadores e as pessoas que aqui se fazem presentes, aquelas que nos acompanham pelas redes sociais. Já tinha aqui algumas pessoas nominadas, agora chegou o Éder e o nosso outro amigo ali. Como é que é o nome dele? Joel. Sejam bem-vindos. Eu até não ia usar da tribuna, mas tem dois fatos. Que eu não sei se a gente chama de triste, né? Porque, tipo assim, estamos aqui falando do falecimento da dona Juta, que aos 108 anos e pouco, 108 anos, ela fez em fevereiro, né? 108 anos. No aniversário de 107 anos, nós estivemos lá, no aniversário dela. E pouco antes dos 107 anos, nós fizemos a homenagem, né? Aqui, através da Câmara, para a dona Juta. Então, tipo assim, e muito bem dita pela vereadora Ede, morreu aos 108 anos e viveu muito bem até muito pouco, né? Eu conheci ela numa festa lá no Cascudo. Ela tinha 101, 102 anos, quando eu conheci ela na festa no Cascudo. E eu terminou a festa ali, terminou o almoço, eu já estava indo para o Guaporé. E a gente foi ali, conversou com ela, e daí eu perguntei para ela se ela já ia. Ela falou, não, eu vou ficar para o mate baile. Tinha mate baile, ela ia ficar para o mate baile. Então, realmente, uma pessoa que viveu, né, e viveu muito bem a vida dela inteira, como foi dito aí pela vereadora Ede, prestativa lá na comunidade, uma pessoa que todos, aliás, o município inteiro, né, passou a ficar conhecendo, porque com essa idade, com a divulgação que acabou acontecendo, todo mundo sabe que nós tínhamos, até esse momento, uma das pessoas mais velhas, de repente, da regional de saúde, né, Vanusa? Se não for a mais velha, se não for ela a mais velha da regional, da 10ª regional de saúde, que abrange aí os municípios circunvizinhos de Cascavel. Talvez ela fosse a pessoa mais velha. Então, não sei se, tipo assim, se lamentamos ou se vangloriamos, né? Porque viveu muito bem, viveu o que pouquíssimas pessoas vai viver, tanto em tempos, em dias de vida, quanto também com a qualidade de vida. Então, esse fato, eu não sei se ele é lamentável ou se chega a ser, assim, um orgulho para a gente. Até dei um tempo para não ficar os dois assuntos juntos, porque agora eu vou falar de um assunto lamentável. Esse sim é triste, terrível. E me custa acreditar que pessoas que estão envolvidas com a administração, com gestão, com legislação de um município poderoso como é Guaraniaçu, de 14 mil habitantes, o segundo maior rebanho bovino do estado do Paraná, uma produção de grãos espetacular, que tem as agroindústrias, que ganha prêmio por notabilidade, por excelência, e nós tenhamos um episódios, diga-se de passagem, na eleição, que são terríveis, lamentáveis, e nós acabamos de assistir um aqui na Câmara, né? Garanto que, como diz o Jairão, o vereador dos BOs, vai amanhã criar um clima enorme em cima da Câmara, dizendo que foi aqui ameaçado em algum momento. Mas nós que estamos aqui, e é uma pena que, tipo, alguns vereadores tiveram que se ausentar, nós somos testemunha de que trata-se de uma farsa, de que não aconteceu nada, de que o rapaz chegou aí, como normalmente já veio aqui em outras sessões, né? Não foi a primeira sessão que o Elton esteve aqui. Eu não quero dizer aqui que eu sou a favor do que o Elton fez ou deixou de fazer. Eu penso o seguinte, que a eleição é uma coisa democrática e que você deve ganhar ela com ideias,
com a tua personalidade, com aquilo que você é, com aquilo que você fez, com aquilo que você pode fazer. Não com fatos nenhum alheios a isso. Eu não concordo com certas coisas que têm acontecido. Certo? Mas, hoje, garanto que vão querer tirar proveito de uma situação que não existiu. Lamentavelmente não existiu. Agora eu pergunto para vocês, é esse tipo de gente que deve administrar o município que tem o segundo maior rebanho bovino, que é um pujante produtor de grão, produtor de leite, que tem as agroindústrias que são notáveis? É esse tipo de gente que pode estar aqui administrando? Pelo amor de Deus. Sabe, eu quero dizer o seguinte, para que a população fique sabendo. Se do nosso lado, Kátia, tem videozinhos maldosos também, eu quero saber que eu não sei quem é que faz e não quero nem saber, porque eu não sou favorável a esse tipo de coisa. A população merece ser respeitada. Agora, meu Deus do céu, vão querer fazer votos em cima de factoides. É isso que estão querendo fazer. Pelo amor de Deus, quem me ouve ou vai me ouvir, ou vai ver o meu vídeo, bote a mão na consciência, preste atenção no cidadão, veja se ele é desse naipe, se ele é dessa situação, e não vote no indivíduo. O que é isso? Nós estamos falando de uma coisa seríssima, de educação, de saúde, de pessoas que ganham mal, de pessoas que estão desempregadas, de um município que precisa reagir. Enquanto uma porcentagem da população tem lá a sua renda, 3, 4, 5 salários mensais, outros têm rendas milionárias, e assim por diante, mas nós temos uma quantidade enorme de pessoas que não ganham nem um salário mínimo, que não tem nenhum emprego, que você vai na casa dele para pedir voto agora, e você vê que lá está faltando comida, que lá tem conta de água atrasada, que lá tem conta de luz atrasada. O que é isto? As pessoas, para estarem à frente do legislativo ou do executivo, têm que ter no mínimo hombridade, respeito. E eu estou falando isso porque eu posso falar, porque eu quero que alguém diga, em algum momento em que o Carlão foi leviano com a população. Foi uma pessoa que faz uma palhaçada, esse tipo de palhaçada. Sabe, então, pelo amor de Deus, estamos aí no momento eleitoral. É preciso que a população olhe realmente como vai votar, porque não pode ir por factoide. Eu sempre falo o seguinte, eleição é o seguinte, não se vota porque o cara é bonzinho, não se vota porque o cara é pobrezinho, não se vota porque o cara é compadre, vota pela competência. O cara tem condição de fazer, então você vota nele, senão não vote. E pelos factoides, então, pelo amor de Deus. Mas eu tenho a ligeira impressão, pelo que eu estou ouvindo, que o tiro vai sair pela culatra. Que esse tipo de atitude, no dia da eleição, lá pelas 7 horas da noite, as pessoas verão que rendeu muito ao contrário. Muito ao contrário. Sabe? Porque isso aqui não é brincadeira. Eu estou aqui no meu 4º mandato e na grande maioria das vezes, os meus companheiros vereadores nunca foram de fazer esse tipo de brincadeira, esse tipo de palhaçada. Foram pessoas que fizeram aquilo que puderam aqui, de repente não conseguiram atingir os objetivos que pensava, mas pelo menos tinha seriedade, trabalhava com honestidade e assim por diante. Agora, esse tipo de coisa aí, pelo amor de Deus, o que é isto? Então, que fique bem claro, para quem nos ouvir amanhã, não aconteceu nada. O vereador se retirou por se achar importante, para querer criar mais um factoide, porque ninguém ameaçou ele, coisa nenhuma aqui. Mesmo porque eu entrei com o Elton junto, e quando ele chegou, nós saímos da reunião que nós estávamos ali no comitê e viemos para cá. Ele veio junto, não falou em momento algum. E se falasse alguma coisa, eu ia dizer
que não, ia mandar que fosse para casa. Mas ele não fez nada, que a população fique sabendo. Se amanhã o vídeo dos BO aparecer por aí, é o homem do BO. Conclua só. Não, pode? Ah, já. Ok. Só ia avisar que era para você concluir. Né? Continua aberto o grande expediente. Com a palavra, o vereador Baio. Boa noite a todos, novamente. Então, assim, gente, eu estou aqui para fazer justiça aos prefeitos anteriores de Guaraniaçu. Porque me parece que Guaraniaçu, por a boca de algumas pessoas, Guaraniaçu foi construída em 8 anos. Nós temos Guaraniaçu com 72 anos. Então, assim, gente, vamos voltar lá no... Vou falar sobre a rua Antônio Rossetti, a rua Severino Brzezinski e Claudinor Stempenhac. Lá no bairro onde eu moro. Gente, essas ruas dão acesso à rodovia 277. Pessoas que saem do centro da cidade usam essas ruas. Quem entra da BR, da 277, para o centro da cidade, é usado essa rua. Então, assim, gente, é muito feio ali. Eu vou fazer um convite aqui ao prefeito municipal, o pessoal que gosta de tirar foto aí, são convidados para ir lá, fotografar ali, tudo que tem ali nessas ruas aqui, e eles podem fazer postagens, sim, e podem fazer as políticas deles aí. Certo, gente? Então seria isso aqui, questão dessas ruas, aquele povo sofre demais lá, eu moro lá há 14 anos, tá, gente? Lá mora pessoas do bem, se você for de dia, lá você não encontra ninguém lá naquele bairro. Então, tudo trabalhando aqui no centro. E eu peço que as pessoas arrumem aquilo, pelo amor de Deus. É muito feio ali, que arrume as ruas. Tá, gente? Outra coisa, fazer justiça aqui também aos prefeitos que sempre ajudaram os universitários. Gente, eu em 2003, eu tinha transportadora rodoviária. Eu acabei me desfazendo de um caminhão e comprei um ônibus nessa época. Lá no ano 2003, no mês de junho, eu ponho esse carro fazer transporte universitário. Abri uma empresa aqui, um CNPJ, e abri essa empresa aqui e puxei universitário aqui até o ano 2017. Então a Ana, a família da prefeita Ana, a Ana foi a primeira que acolheu os universitários com ajuda em dinheiro. Eu lembro que eu ia lá no gabinete da Ana, a Ana falava, Baio, nós não temos dinheiro. Que nessa época, gente, não é 100 alunos, era 300 alunos. E era uma ajuda significante, sim. Eles faziam o que eles podiam para o universitário. Até que a dona Ana foi uma prefeita que brigava por uma faculdade aqui em Guaraniaçu. Então, sim, ela foi a pioneira a ajudar os universitários. Certo, gente? O Flávio, que é da Macro Tour, foi o pioneiro a puxar aluno aqui. O pioneiro no dia que teve o seu pai do Sacamori, o César, teve, acho que o Ademir, irmão do Adilson, também fez esse transporte aqui. Mas, gente, temos que pensar que todos os prefeitos ajudaram, cada um com o pouco. Na época do Ronaldo, gente, o Ronaldo ajudava com 50% do custo das transportadoras levar esses alunos, gente. Não tinha 100 alunos, tinha 300 alunos. A renda de Guaraniaçu é metade do que é hoje. Então, olhe como era importante a ajuda do prefeito. Então, assim, não vamos falar que só um prefeito fez. Que bom que ele está dando essa ajuda. Tem menino aí se promovendo em cima disso, achando que ele fez tudo para os alunos aqui da faculdade. Ele fez sim, mas não tem que se promover em cima. Todo mundo fez um pouquinho. Gente, inclusive o Baio comprou um carro, 2, 3, 4. Então, é assim por diante, gente. Não temos que pensar que Guaraniaçu, só uma pessoa fez as coisas aqui. Então, minha gente, seria isso, minha conversa hoje, senhor presidente. E agradeço pela atenção. Pode falar. É muito importante isso que o senhor está falando, exatamente pelo momento, né, em que essas situações se afloram aí. Não se esquecer, tipo assim,
de que realmente não podemos aqui ser hipócritas e idiotas de não reconhecer que essa administração, como o senhor disse, o Ronaldo, se eu não me engano, quando ele pegou, ele dobrou o valor. Né? Isso, ele fazia, era a mensalidade aqui, vereador Carlão, na época eu cobrava, a transportadora era minha, eu tinha empresa aqui, certo, gente? Então se fala, o cara fez, o que fez? Eu fiz. Eu falo para você que eu fiz coisa para o universitário aqui, e nunca tropei em palanque aí falando sobre isso. Então assim, era R$120 a mensalidade, ele pagava R$60, seria 300 alunos, era 5 ônibus à noite que saía daqui, 3 do Flávio, 2 meu, e o Flávio levava na parte da manhã. Então, para vocês verem como vem se arrastando essa história, todo mundo fez. E olha uma coisa, a atual administração, e principalmente uma pessoa aí que quer se promover em cima disto, está no 8º ano. Está no 8º ano enquanto administrador. A arrecadação do município é espetacular nos últimos tempos aí. E vejam bem, foi fazer isso no último ano, e vou dizer uma coisa para vocês, só fizeram porque levaram um cheque-mate do Euclides, do Gustavo, do Zé Bombeiro e do Luiz Moraes. Porque o que é que aconteceu? O Euclides, o Gustavo, o Zé Bombeiro e o Luiz Moraes conseguiram o ônibus. E daí chegaram e falaram, está aqui o ônibus. E agora, faz ou não faz? Já pensou? Como é que não iam fazer? Levaram um cheque-mate, senão eu não tenho... Não posso dizer que não estariam fazendo, mas eu tenho minhas dúvidas. Então, veja bem, não tem que se vangloriar, não. Ficaram 7 anos aí, a arrecadação é espetacularmente maior, e, na minha opinião, fizeram porque levaram o cheque-mate. Chegou o ônibus e colocaram lá. Está aqui o ônibus para puxar os universitários. E agora? Era isso. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ok. Continua aberto o grande expediente. Com a palavra o vereador Rigo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoas fazem presente de hoje, já nominados a todos, e quem nos acompanha através das mídias sociais em suas residências. Eu também não ia fazer uso da palavra hoje, senhor presidente, mas mediante os fatos aí do nosso colega vereador, vou citar o nome, né? Saiu meio assim, senão vai ficar que são todos os vereadores, né? Igual ele falou a vez passada, colocou tudo num pacote só. O nosso amigo vereador Marcelo Corona, que fez um episódio aí que envergonha essa Câmara de Vereadores. E para não variar, né, é normal dele fazer isso, né? Hoje ele esteve no bairro Jardim Real, tentando intimidar as pessoas, né? Dizendo que ele fez um projeto, que ele mandou fazer o asfalto, e que se a moradora não gostasse, ele mandava arrancar o asfalto. Eu queria saber qual o vereador que tem o poder de mandar arrancar um asfalto, uma estrada, um calçamento na frente da propriedade. Nenhum. E muito menos mandar fazer. Se ele pegar o dinheiro do bolso dele e fizer, tudo bem. Agora, o que nós podemos fazer por aqui é indicação. E, por sinal, essa indicação, quem fez fui eu, há aproximadamente 1 ano atrás. Todos votaram favorável, uma indicação a gente sabe como é que é. Depende do prefeito. Se ele quiser fazer, faz. Se não quiser, não faz também, né? Tá aí o seu Luiz, que foi prefeito, sabe como é que funciona. Naquela época nem tinha indicação, né, seu Luiz? Era mais conversa, mais de bigode, né? Hoje está meio difícil conversar, mas tudo bem. Então... é vergonhoso para essa Casa de Leis um vereador fazer uma palhaçada dessa. Ir num bairro, tentar intimidar as pessoas, num período eleitoral, pedir voto dentro do comércio, oferecer santinho, intimidar. Se a pessoa não quiser votar, vão tirar esse asfalto, se não está bom, estava bom do jeito que estava. Gente, alguém passou lá, alguém fez o calçamento, alguém abriu a rua, alguém fez o meio-fio. Parabéns à administração que hoje está fazendo o asfalto. Quem ganhar na próxima vai ter que fazer uma manutenção, e assim que a vida segue. E nessa questão do transporte universitário, é todo mundo querendo pegar carona, né? Parabéns para quem fez, parabéns para quem não fez também. Se não fez, achou que não era obrigação de fazer, o que isso não seria útil no momento. Mas eu tive conversando com o senhor prefeito aproximadamente uns 60 dias. Ele falou para mim que o mérito do transporte escolar é todo dele. Não tem vereador nenhum aí fazendo matériazinha, dizendo que foi ele que fez, porque ele falou o único que manda a prefeitura é ele. Então, parabéns ao prefeito aí. Fico triste que o nosso amigo que esteve nessa Casa de Leis aqui, suplente meu, Ricardo Pinaf, tente subir no palanque e dizer que foi ele que conseguiu, ele que fez o projeto. Mais uma vez,
Projeto que gera despesa no município, vereador nenhum faz, gente. Então, ele não fez projeto nenhum. Ele fez uma indicação, todos os vereadores votaram favorável, eu não estava na época, parabéns a todos vocês que votaram favorável. Se hoje está acontecendo, é porque alguém votou favorável aqui e que o prefeito viu que tinha que fazer. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Ok. Continua aberto o grande expediente. Com a palavra, vereador Cride. Obrigado, senhor presidente. É até complicado, né, minha gente, porque até voltando a algumas palavras do senhor vereador que me antecedeu aqui, realmente a gente conseguiu um ônibus, não era o suficiente por causa da quantidade dos alunos, temos essa consciência. Que pena que chegamos tarde, porque pegamos o último ônibus lá, inclusive, pegamos pela barra da saia, como se diz, e não resolveria o problema realmente. Mas nós conseguimos um ônibus novo. E até em partes de palavras que o senhor usou aqui, o mesmo vereador esteve aqui nessa Casa de Leis, o suplente de vereador, e no dia até eu achei até um certo afronte, vamos dizer assim, em palavras do vereador que saiu da sessão, ele disse no momento que iria conversar com o prefeito e no início do outro ano iria conseguir mais 2 ônibus. Que bom que conseguisse. Nós trouxemos um, e trouxemos e está aí. E não teve, e este vereador que passou por aqui como suplente conseguiu 2 ônibus, que não está sendo usado porque são ônibus antigos que conseguiu na Receita Federal. E está lá no pátio de máquinas, lá embaixo, para frente do centro de idosos lá, fala centro de idosos, asilo é feio, né? Está lá, conseguiu. O outro disse que ia conseguir, não conseguiu. E esse trouxe de mérito dele, porém não está sendo utilizado. Então poderia ter posto esses 2 ônibus aí, teria resolvido. Mas não se resolveu, então fica ruim porque o senhor Luiz Moraes sempre cobrou de nós, usem as redes sociais de vocês. E hoje a gente está abrindo os olhos aí para carcarejar o ovo que nós botamos. Então, falei um dia na casa do senhor Luiz, quando estava lá o nosso deputado estadual, que a galinha, quando ela bota, ela carcareja o ovo. E a pata que bota um ovo muito maior, com muito mais vitaminas, balança o rabo e pula na água. E eu acho que nós erramos nisso. Mas este ovo que está aqui, não o ovo que a galinha carcarejou e corre lá, era falso. Né? Então é complicado, agora chega num momento aí bem polêmico, vamos dizer assim, mas nós fizemos o nosso trabalho e quero aqui agradecer cada um que votou nas indicações, inclusive os mesmos vereadores, sempre votaram em favor disto. Assim como nós votamos quando a coisa era boa, quando veio projetos aqui que a gente não entendeu, que poderia ter evitado um desgaste, o prefeito poderia ter chamado nós lá para uma reunião e ter saído redondinho de lá já o projeto. A gente pediu vistas, fomos criticados que isso estaria atrapalhando o desenvolvimento do município de forma alguma. Nós somos oposições de partidos, mas não oposição do povo. Mas enfim, está aí. Eu entrei até num assunto que até chato, mas a gente, aí, o mesmo que criticou, quando nós colocamos uma emenda dentro do projeto, que melhorou ainda mais, votou favorável. Legal, né? E está acontecendo, algumas coisas ainda não aconteceram. Teve alguns projetos da vereadora Eide, que até se me permite de dizer, que com as suas palavras um dia, te fez hoje você ter tomado essa decisão de não estar num pleito novamente, por ter desacorçoado de certa forma, né? Projetos esses, indicações e emendas muito boas que poderiam ser tomadas, mas que talvez aí num futuro próximo possa se voltar, né? Você não vai estar aqui, porque ela não é candidata, tá, pessoal? Então, mas pode dar continuidade, se nós estivermos aqui, pode estar procurando algum de nós, para que volte à tona novamente, para que a gente lute por isso e que consiga. E dizer a vocês que
Tá chegando no final, que bom, está acabando essa campanha. E dizer a vocês muito obrigado pelos ensinamentos, pelos conhecimentos. Desejar a você, Baio, seja bem-vindo. Que bom que você veio com bons olhos. As suas indicações são muito favoráveis. Tomara que isso aconteça. Inclusive, uma delas, brincando aqui, que é a turma tira sarro por causa do 13, né? A indicação 13, a gente estava comentando entre nós quem ia fazer a indicação 13, o senhor ganhou. E tomara que esse 13 abençoado seja de sorte, que essa indicação aconteça para o bem da população. Talvez até o vereador já colocou a cabeça aqui, a gente brinca, tá, gente? Mas com respeito, eu sempre respeitei, vocês sabem disso. Respeitei todos os companheiros aqui, mesmo quem talvez até em algum momento não tenha me respeitado, porque aqui é uma casa de leis, é uma casa de respeito, é aqui que se decide o rumo do município, os projetos que estão vindo, o segmento para dar continuidade ao bom exemplo, à boa vivência, ao desenvolvimento do município. Então é por aqui que passa. Se nós votarmos aprovado, acontece. Se nós votarmos contrário, não acontece. Então muita coisa tem que ser vista. E que bom que hoje vocês estão aqui candidatos aqui. Acompanhe mais, eu sempre falei aqui para a população, acompanhe o trabalho do vereador, para saber o que está acontecendo. Porque se vocês não acompanham, só votam lá no dia, ou depois fica brabo porque, votei e ele não fez nada. Talvez a gente não levou isso e volta a dizer, a gente não carcarejou o ovo, a gente não publicou o que foi feito, a gente simplesmente fez, né? E então a população abra os olhos, vejam, e se eu errei, se eu pequei aqui dentro, se puderem perdoar, porque quem perdoa é Deus e quem tem dó é violão, mas se puderem, tudo bem, se não, a amizade é a mesma, nós fizemos o nosso trabalho, fizemos a nossa função. Aos demais que estão vindo aí, boa sorte, está aí o Cabide, está aí o pessoal aí, ó. Sejam bem-vindos, que bom que vocês se colocaram à disposição, tá a Fran e a Flávia. Eu posso falar no nome de vocês, a Vanusa aqui, que vocês são candidatos, então não tem problema de acharem que eu estou pedindo o voto de vocês, tá? Que nós não vamos trocar o voto. Mas desejo a todos os 60 candidatos boa sorte, faça uma campanha limpa, justa, porque isso tudo tem consequências, gente. Dizia minha falecida mãe que a língua é o chicote da bunda. Então, pensem bem, ajam com serenidade, e que Deus abençoe vocês e venham mais vezes. E deixo aqui um convite novamente à população, participem, porque agora está sendo um fuzuê desgramado aí, né? Todo mundo está sabendo de coisa até do Arco da Velha aí, né? Que agora parece, né? O senhor quer falar, senhor Leandro Rico? Pode falar. Ainda há tempo. O tempo restante é todo seu. Corra. Obrigado, vereador, pela parte. Desculpa, senhor presidente, interromper aí, mas do comentário que eu fiz ali do excelentíssimo vereador Marcelo Corona, que esteve ameaçando as pessoas aí no bairro, tá rodando o vídeo dele aqui, né? Então, em nome dessa Casa de Leis, eu peço desculpa a essa senhora, né? Que não é do feitio de nós fazer isso, né? Mas tem uns aí que não se salvam. Queria pedir para o Éder, você conhece a senhora, Éder? Como que é o nome dela? Desculpa, senhor presidente. É Dona Solange, que tem um comércio ali no Jardim Real. Peço desculpa à senhora, não tive o tempo de passar aí hoje, mas a minha mãe mora lá e me ligou que esse vereador estava lá fazendo uma bagunça que é normal, né? Vereador de Facebook, gosta de falar mal, daí vai lá e bloqueia as pessoas, né? Então, faço as minhas palavras do Carlão também, esse tipo de pessoa não tem que estar nessa Casa de Leis. A parte do vereador, muito obrigado, senhor presidente, seria isso. O senhor tem 1 minuto e 37, 36. Não, já tem o vídeo já estão mandando para mim o vídeo da saída daqui, já o senhor já está desatualizado. Senhor, pela ordem, senhor presidente, já que agora uma partiu o outro aí. Fiquem à vontade. Eu vou estar encaminhando ao TSE esse vídeo aqui, denunciando o vereador, né? Período eleitoral, ele sabe que no comércio não pode pedir voto, ainda mais ameaçando as pessoas, né? Fica mais feio para ele ainda, né? E gostaria que o TSE tomasse providência, né? Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem, pessoal. Muito obrigado vocês pela presença. Já desejei boa sorte a todos, que Deus abençoe e que a nossa semana seja uma semana abençoada. Até peço, pedir até a consideração em relação aos demais. Eu acabei chegando atrasado, vocês estão aqui vendo, olhando que eu estou com a minha roupa um pouco suja. E eu cheguei em cima do laço, então peço a consideração a vocês.
Acabei me atrasandinho, mas deu tempo. Devido ao nosso trabalho aí, eu trabalho diretamente com o agro e sempre fui fã do agro. Com tudo isso que vocês sabem, a gente sempre destinou coisas relacionadas ao homem do campo, ao produtor rural, que merece respeito, merece um atendimento melhor. Então, eu pedi até a consideração ali, o pessoal falou que podia. E vejam só que tolice minha, eu estava preocupado com a minha roupa, né? Entendam o que quiserem. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Ok. Termine logo esse negócio aí. Ok. Eu falo agora com o presidente da Câmara. Quero que toda a população de Guaraniaçu, em especial quem está aqui nos visitando, essa casa aqui é uma casa do povo e qualquer cidadão ou cidadã pode vir aqui sem objeção nenhuma. E a gente, como vereador, essa casa fica muito triste com o que aconteceu hoje, um vereador querendo se fazer de vítima. Então, peço desculpa à população de Guaraniaçu pelo que aconteceu hoje, né? A primeira vez, vai para 24 anos, né? 23 anos e meio que estou aqui, a primeira vez que aconteceu isso. Fico muito chateado, pessoal, pelo amor de Deus, né? Quero que a população de Guaraniaçu entenda que não é a Câmara, e sim um elemento, um vereador, que fez tudo isso hoje aqui. Quero aqui, eu acho que talvez a primeira vez que veio aqui o ex-secretário de esporte, né? Não me lembro de ter vindo, muito obrigado pela presença, mas eu comentei no teu nome esses dias, de que Guaraniaçu, a única vez que ficou campeão no Jarcãs fora de Guaraniaçu, foi lá em Cantagalo e o secretário era o Éder. Né? Parabenizei você pela organização que foi, né, naquele ano. Né? Infelizmente, agora estamos em 4º lugar, mas vamos recuperar isto. Né? Peço ao secretário que leia as licitações que estão agendadas para um mês aí. Muito bem, senhor presidente. Aviso de licitação, edital de concorrência número 18 de 2024. Contratação de empresa para prestação de serviços de pintura de sinalização viária horizontal em diversas ruas do município. Recebimento da documentação até às 8h30 horário de Brasília, do dia 12/9 de 2024. Abertura e julgamento das propostas. Início às 9h horário de Brasília, do dia 12/9 de 2024. Local, plataforma bnc.org.br, Bolsa Nacional de Compras. Aviso de licitação edital de concorrência número 19 de 2024. Contratação da obra de construção de 16 casas pré-fabricadas de 36,81 metros quadrados cada, localizadas no loteamento industrial e residencial Bento Gonçalves, onde será implantado o condomínio do idoso. Recebimento da documentação até às 8h30 horário de Brasília, do dia 20/9 de 2024. Abertura e julgamento das propostas. Início às 9h horário de Brasília, do dia 20/9 de 2024. Local, plataforma bnc.org.br, Bolsa Nacional de Compras. Pregão eletrônico número 67 de 2024. Aquisição de peças de reposição para as máquinas rodoviárias, linha pesada, do setor da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte do município. Limite para acolhimento das propostas, 19/9 de 2024, às 8h30. Abertura da sessão pública do pregão, data 19/9 de 2024, horário às 9h. Local, Sistema BNC, Bolsa Nacional de Compras. Pregão eletrônico número 66 de 2024. Contratação de empresas especializadas para serviços de locação de estruturas para os eventos do 73º aniversário do município, tais como tablado, pavilhão estilo galpão, locação de gerador de energia, gradil de encaixe, banheiros químicos, deck em madeira, estrutura octanor, camarotes, bilheteria tipo caixa.
Limite para acolhimento das propostas 20 de 9 de 2024 às 8h30. Abertura da sessão pública do pregão, data 20 de 9 de 2024, horário 9 horas. Sistema BNC Bolsa Nacional de Compras. E o último aviso de licitação, pregão eletrônico, número 68 de 2024, aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar municipal. Limite para acolhimento das propostas 23 de 9 de 2024 às 8h30. Abertura da sessão pública do pregão, data 23 de 9 de 2024, horário 9 horas. Local, sistema bnc.org.br, Bolsa Nacional de Compras. Eram essas as licitações, senhor presidente. Não tendo mais assuntos a serem tratados, com a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos aí.